Esse é o terceiro vídeo, né? Negação versus aceitação. É mais desafiante para mim fazer ele curtinho, mas eu vou fazer. Quero tratar aqui sobre uma situação também comum, basicamente em todos os casos que envolvem diagnóstico de transtorno de espectro autista. Que esse diagnóstico ele vai sendo formado aos poucos, ele não é automático, às vezes é uma sequência de situações, de tratamentos, de atendimentos, até de sugestões, de observações de pessoas próximas. Então ele vai se formando aos poucos e uma vez formado, é muito comum os pais, os parentes próximos enfrentarem uma situação de negação até uma futura aceitação dessa situação. Isso é normal porque os pais ficam muito preocupados, com medo das dificuldades futuras que os filhos vão ter no relacionamento, na aceitação, na escola, no trabalho, seja onde for. Então isso é bem comum entre as famílias que têm pessoas com transtorno de espectro autista. Então acontece no começo haver uma negação, dizer não, ele é normal, ele não tem problema algum, ele é muito parecido comigo, não é uma situação que eu não vejo problema. E isso é muito comum de acontecer até passar essa primeira fase de negação, uma fase de tristeza, uma fase de depressão, até chegar num ponto em que há uma aceitação, certo? Então, a aceitação, ela atinge-se depois de todo esse processo. Isso, quero dizer, isso é comum a todos os pais, todos os mais próximos de crianças, de pessoas com um diagnóstico de déficit de transtorno de autismo, certo? E no meu caso, especificamente, isso é muito fácil de aplicar, aconteceu muito na minha casa, mais especificamente comigo. Então eu quero, com tudo isso, dizer também que é uma situação que não ocorre só no começo, mas às vezes em cada etapa da vida da criança, do adulto. Tipo, quando é pequeno, isso tem uma manifestação dessa negação. De repente, quando vai para a escola, quando cresce, quando vai enfrentar uma situação nova da vida, a vida de adolescente, a vida de adulto, a tendência é que isso pode voltar, né, essa situação. Mas quero só demonstrar isso como sendo uma realidade, aconteceu muito comigo e eu quero aproveitar esse espaço para falar sobre as pessoas que nos acompanharam, principalmente desde o início, no caso da Elisa, mas também situações que envolvem o meu filho Augusto. Quero reconhecer aqui muitas pessoas próximas a nós, familiares, em Curitiba, em Pelotas, e também aqui em Cascavel, os que estão sempre próximos a nós, que muitas situações nos alertaram para as características que havia na Elisa, as características que havia no Augusto, se bem que o Augusto ainda não tem um diagnóstico fechado de autismo, mas posso falar um pouco mais sobre ele mais para frente, que ele passa por um tratamento agora de transtorno obsessivo compulsivo. Mas eu quero dizer para essas pessoas todas, famílias tão queridas nossas, que nos alertaram, que nos acompanharam, que nos auxiliaram, né? No caso aqui específico da cidade, o Saulo e Júlia, Célio e Shirley, a quem eu particularmente devo muito, pelo aspecto deles terem já nos alertado no início, ter nos indicado caminhos. E essa característica que eu estou mencionando aqui da negação foi muito forte na minha vida, e de alguma forma eu posso até ter desonrado essas pessoas, ter entristecido por não ter seguido os conselhos, as orientações que foram me dadas. Eu quero reconhecer, eu não estou explicando, mas estou também reconhecendo, né, essa situação. Então eu quero pedir perdão se houve situações assim que magoaram, que chatearam a Célia e Shirley, principalmente, Saulo e Júlia, os nossos parentes em Pelotas. Então estou demonstrando essa realidade, que é uma realidade que acontece, mas também estou expondo o meu coração para resgatar qualquer situação que tenha ficado, tá bom?
Então fica como uma orientação, como um esclarecimento que envolve o transtorno do espectro de autismo e também uma situação muito pessoal minha, para que as pessoas conheçam, para que também procurem entender um pouco quando estiverem frente a uma nova família que possa estar passando também por essa circunstância. Tá bom? Vou fechar talvez depois ainda com um quarto videozinho, fazendo um comentário final.